O 28º dia de Um Mês para Viver chega sob a frase do grande estadista inglês Winston Churchill, que diz: nosso sustento vem do que obtemos, mas nossa vida vem do que doamos. Pegadas, deixando uma impressão duradoura. A conscientização do que significa ser ecologicamente correto continua a ganhar força. Parece que hoje em dia cada vez mais pessoas estão preocupadas com suas pegadas ecológicas. Questões importantes como o aquecimento global e a reciclagem, a dependência de combustíveis fósseis e a poluição continuam em alta, o que leva todos a se esforçarem por deixar a menor pegada ecológica possível. Queremos ser bons administradores do planeta por causa da responsabilidade que Deus nos confiou em relação à sua criação. Contudo, na mesma medida que procuramos maneiras de diminuir a pegada ecológica, devemos aumentar a pegada espiritual. Precisamos causar a impressão mais positiva e mais duradoura possível na vida das pessoas. Para fazer isso, é necessário ter um firme propósito em relação ao tipo de impressão que deixamos. Muitas vezes, nossas prioridades espirituais convergem com a aplicação prática. Não é preciso tornar-se missionário internacional, ser milionário, nem pedir demissão do emprego. Se quisermos causar impacto sobre aqueles que nos seguem, precisamos apenas amar a Deus, servir aos outros e doar daquilo que já nos foi concedido. Uma das melhores maneiras de contribuir com o nosso legado espiritual único é o tratamento que dispensamos às pessoas. Então eu convido você a fazer a seguinte reflexão. Pense numa experiência recente em que suas crenças espirituais o levaram a uma aplicação prática do serviço a outras pessoas. Que necessidade dessas pessoas a experiência pôde satisfazer? Que necessidade ela satisfez em você? Pare um pouco, reflita sobre essas perguntas, se possível tome nota e então siga na audição dessa mensagem. Do mesmo modo que devemos controlar a emissão de gases tóxicos industriais e diminuir a poluição, devemos lidar com os resíduos que se acumulam em nossa alma. Pode ser tentador desprezar nossas próprias faltas e deficiências e nos concentrar exclusivamente nos erros alheios. Todos nós conhecemos pessoas que se orgulham de sua espiritualidade, mas apontam as falhas dos outros e ignoram as próprias. Deus nos chama a olhar para dentro e examinar nossa própria consciência, sem julgar outras pessoas. Lemos em Isaías capítulo 1, versículo 18. Embora seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Todos nós cometemos erros, fizemos escolhas ruins e ferimos aqueles a quem mais amamos. Podemos tentar cobrir o lixo da alma, ignorá-lo e fingir que não está ali, mas isso não elimina a poluição que corrói e sufoca o nosso coração. Julgamos os outros, fazendo comparações tais que nos levem a pensar que somos melhores por não ter cometido determinados erros. Mas pecado é pecado. Talvez eu e você tenhamos pecados diferentes na vida, mas todos eles nos colocam abaixo do padrão de Deus. Todo mundo já teve uma alma poluída, porque todos nós pecamos. A notícia transformadora de vida é que Jesus Cristo nos perdoa e nos limpa até mesmo do entulho mais oculto. A maioria das pessoas que se aproxima do fim da vida com as quais conversei são forçadas a enfrentar faltas, arrependimentos e erros. Em geral, estão mais ansiosos que nunca para abraçar o presente da graça de Deus. A boa notícia é que temos este dom à disposição a cada dia, quer tenhamos 4 semanas, quer muitos anos pela frente nessa terra. Se quisermos deixar um legado de graça para aqueles que nos sucederem, temos de começar reconhecendo nossa necessidade pessoal do perdão de Deus. Uma das melhores maneiras de fazê-lo é pelo exame diário da consciência. Quando estamos em dia com Deus, impedimos que os escombros espirituais se acumulem e bloqueiem nossa capacidade de amar e servir. Ao sentirem o perdão e o amor de Deus pelo presente, que é seu filho, as pessoas em geral se prontificam a pedir perdão àqueles a quem feriram e a estender misericórdia àqueles que as magoaram.
Com a liberdade e a alegria resultantes do perdão de Deus, sentem-se fortalecidas para enfrentar alguns dos capítulos mais difíceis da vida. De fato, como Jesus explica em uma de suas parábolas, existe uma relação recíproca entre o perdão que recebemos e o que concedemos. Gosto de pensar nisso como reciclagem pela graça. Entregar de maneira generosa aquilo que recebemos de Deus. Depois que um servo endividado implora misericórdia ao seu senhor pela grande dívida que tem, esse servo mantém preso outro servo, por não ter conseguido pagar uma quantia muito menor do que aquela que devia ao rei. Esse padrão duplo não funciona no reino de Deus. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 32, nos diz: Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Se julgarmos menos e confessarmos mais nossas próprias deficiências, investiremos num legado eterno. Nosso caráter e seu efeito sobre as gerações futuras. Pedir perdão e admitir que ferimos alguém talvez nunca seja fácil ou tão natural quanto gostaríamos. Mas se soubéssemos que não teríamos outra oportunidade de acertar o relacionamento, aproveitaríamos todas as possibilidades para expressar nossa tristeza por termos ferido os outros. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, aprendemos que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O ato de abrir o coração pode restaurar o nível de paz que o orgulho, a ira e a pretensão roubaram de nós. É muito comum tentarmos fazer acertos com os outros sem de fato aceitar e sentir o poder da graça em nossa vida. Achamos que precisamos esforçar-nos muito para fazer ajustes com as pessoas que ofendemos e permanecemos calados em relação àqueles que nos feriram, fingindo que nada aconteceu. Mas quando encontramos o poder radical da graça de Deus, Ele literalmente transforma a nossa vida. Deus o ama como você é, mas Ele o ama demais para deixar que continue como está. O texto de Filipenses capítulo 2, versículo 13, e aqui faremos uso da versão da Bíblia Viva, coloca a questão da seguinte maneira: porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer. Nosso Pai nos capacita a viver uma vida transformada quando admitimos nossos erros e as consequências deles. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Desse modo, quando nos humilhamos e dizemos: Deus, preciso que o Senhor me dê poder para mudar, preciso de poder para amar, preciso que o Senhor me dê força para fazer as coisas que o Senhor quer que eu faça, Ele nos enche com o seu poder e sua força. Cristo nos encontra em meio à nossa vida confusa, mas Ele não diz: ei, primeiro mude sua atitude e depois vou pensar em amar você. Não. A Bíblia diz que enquanto eu ainda era pecador, Cristo desceu, segurou-me em suas mãos e me perdoou. A graça me aceita como estou, mas a graça também me dá o poder de mudar. O texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quando estamos na atmosfera da graça de Deus e nos sentimos totalmente aceitos, clamamos por mudança. Queremos conhecer a Deus e ser mais semelhantes a Ele. Se tivesse apenas um mês para viver, certamente você iria querer mudar algumas coisas na vida. O problema é que nenhuma mudança duradoura pode ser realizada a não ser que sejamos transformados e energizados pela derradeira fonte de poder, a graça de Deus. Não podemos esperar sair bem da vida sem ela. Não podemos deixar um legado espiritual duradouro a não ser que nos coloquemos no lugar da outra pessoa, perdoando-a como fomos perdoados. Somos troféus da graça. Romanos capítulo 15, versículo 7 nos diz: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Devemos aceitar uns aos outros e mostrar o amor de Cristo aos que estão à nossa volta.
Isso pode significar que às vezes haverá uma confrontação com os outros, ou que será preciso humilhar-nos a ponto de confessar e pedir-lhes perdão. Somente a graça de Deus nos permite esquecer as feridas do passado e perdoar os outros. Somente sua graça pode motivar-nos a deixar de lado o orgulho, a vergonha, a culpa e o arrependimento e pedir que os outros nos perdoem. Quanto mais colocarmos a prática da graça em nossa vida, maior será o legado que deixaremos. Nas palavras de Jack Winspear, a graça não é uma pequena oração que se recita antes das refeições. É uma maneira de viver. Vamos para os desafios de hoje? Primeiro deles, pense numa pessoa querida que já faleceu. Como você descreveria o legado espiritual que essa pessoa deixou? O que gostaria de imitar em relação ao legado de caráter dessa pessoa? E o que evitaria? Segundo desafio, passe algum tempo com Deus em oração e confissão. Peça que Ele lhe revele a graça de uma maneira nova, de modo que você consiga compreender melhor a plenitude do amor que Ele tem por você. Dirija-se a alguém a quem você ofendeu ou feriu e peça-lhe perdão. Terceiro desafio. Existe alguém que precisa de seu perdão? Reflita sobre o alto preço que Deus pagou para perdoar você. Pergunte a Deus qual atitude Ele deseja que você tome em relação àquela pessoa. Que Deus te abençoe e até amanhã no penúltimo dia.